Saudações pessoal, professor Jefferson aqui na área, e hoje nós vamos concluir o tema da Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, aquela breve recapitulação para que não esqueçamos o que foi falado nas aulas anteriores e tenhamos também uma fixação ainda melhor desses conteúdos. Mas vou passar bem rapidinho, só para relembrarmos, tá? Então, falei dos antecedentes, das questões imperialistas que envolviam as motivações da Primeira Guerra Mundial, a formação dos blocos, né, a Tríplice Entendente, a Tríplice Aliança. Falei também das motivações específicas que envolviam cada um dos países que participaram deste conflito, né, e também falei sobre os desdobramentos que esse conflito na Europa, que ocorreu sobretudo na Europa, teve para o restante do mundo, e por isso foi considerado uma grande guerra e uma guerra mundial, né. Falei um pouco sobre a paz armada também, como isso foi importante para o fortalecimento da Alemanha, sobretudo do Segundo Reich alemão, né, porque era recém-formado, recém-unificado. Então esse momento ali foi muito importante, essa animosidade velada para o fortalecimento econômico e militar da Alemanha. Falei sobre os elementos ali que permitiram a declaração da guerra, né, no caso a morte do Francisco Ferdinando, as fases da guerra. Então lembrem que eu falei para vocês lá que a guerra surgiu com um modelo, né, uma forma de se expandir forças a partir do movimento. Então era uma guerra de conquista de território, como um jogo de war, como um jogo de tabuleiro. Também os elementos simbólicos ali que envolviam, né, a cavalaria, toda aquela questão do cavaleiro, né, vem daqui, esse aspecto meio glamuroso da guerra que depois vai se perder. E se perde com as trincheiras. As trincheiras vão mostrar um lado nada glamuroso da guerra, que são ali todas as condições degradantes de viver numa trincheira, as doenças, as visões cadavéricas de amigos que morreram e você tinha que conviver com aquilo, as condições subhumanas, todos os aspectos patológicos, loucuras que surgiram. Até dei o exemplo do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que esteve em uma trincheira, e isso até influenciou a obra dele. Então era um lugar que mudou muito do aspecto do que era a guerra no século XIX. No século XIX a guerra fazia parte da cultura do europeu. Com a Primeira Guerra Mundial nós temos esse efeito mórbido e degradante que vai mudar um pouco a percepção sobre a guerra. Daí falamos sobre a terceira fase da guerra, que envolve aspectos tecnológicos, o gás de mostarda, o cloro, o uso de tanques, a substituição de automóveis pelos que substituem a força da cavalaria, tá? E falamos também um pouco sobre o contexto da época, a conjuntura da época. Falamos da Rússia, que estava ali começando a se organizar, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula, né? A Revolução Russa, a Revolução Bolchevique. Falamos da importância também dos Estados Unidos no final da guerra e como isso impactou o desfecho desse conflito. E aqui também, pessoal, temos que destacar um momento que aconteceu na Alemanha, que foi a Rebelião Popular, que mostrava uma polaridade dentro dos objetivos da guerra. Então parte da população apoiava o fronte, outra parte não apoiava, por todas essas questões degradantes de viver em uma trincheira, tá? Então acontece uma rebelião que vai culminar com a renúncia do Guilherme II, ali, que no caso era o Kaiser, né, o que estava à frente do Segundo Reich, tá? E a partir disso aqui nós temos a proclamação de uma república ali logo no final da guerra, depois da rendição. Então a Alemanha ela vai se render em 1918, que é o ano que nós temos ali o registro do término da guerra, né? E aqui nós temos aspectos muito ambivalentes com relação a esse término, porque muitos alemães que faziam parte do exército não aceitaram essa rendição. Entre esses alemães nós tínhamos Hitler. Então vejam, por conta dessa rendição, que ela era ambivalente, muitos apoiaram, outros não apoiaram, nós temos ali outros desdobramentos que viriam a ocorrer nos anos posteriores. E isso aqui também vai gerar uma certa comoção
que vai se modificar com o passar dos anos por conta das sanções que são determinadas no fim da guerra. Então esse processo, que é chamado de paz dos vencedores, demora ali praticamente toda a década de 20, porque muito vai ser definido a partir dos tratados que vão ser implementados no pós-guerra, né? Então o principal deles é o Tratado de Versalhes, que ele vai imputar a Alemanha a uma série de sanções. Então quais são elas? Primeira, e mais humilhante, devolver a região da Alsácia-Lorena na França, aquele território que havia sido conquistado lá na Guerra Franco-Prussiana ainda no século XIX, tá? Que permitiu o fortalecimento da Alemanha. Então, eles perdendo a Primeira Guerra Mundial, eles têm que devolver esse território novamente para a França. Ceder aos vencedores suas colônias ultramarinas. Isso era de extrema importância, porque eram as regiões onde a marinha alemã conseguia articular as suas frentes e o seu poderio bélico, né? Então eles tinham que ceder essas regiões intermediárias da marinha alemã. Ceder também as minas de carvão à França durante 15 anos. Tá? Por quê? Porque o carvão era a principal fonte energética naquele momento. O petróleo viria a ser a fonte energética principal lá na Segunda Guerra Mundial, mas aqui ainda o carvão ele era a base energética. Em alguns países do mundo até hoje o carvão ele é extraído como principal fonte energética, por exemplo a Índia, né? E por fim aqui pagaram aos vencedores a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. E por que em dólar? Porque os países da Europa estavam endividados com os Estados Unidos, então eles pagavam em dólar para atravessar essa quantia aos seus designatários lá naquele período crítico da guerra, que é 1917, que ajudou ali a fortalecer a Inglaterra, que estava quase perdendo a guerra, né? E as proibições, reduzir o poder bélico, então os alemães não poderiam ter nenhum tipo de projeto de expansão tecnológica, força aérea foi proibida, e nós temos na Primeira Guerra Mundial a figura de Barão Vermelho, por exemplo, que era um as da aviação, que era muito importante para o moral do exército alemão. Então você proibir a formação de uma força aérea era central. Obviamente que isso não foi respeitado, porque nós sabemos que tem a Luftwaffe, que é a força aérea alemã na Segunda Guerra Mundial, que ela é muito importante em termos de tecnologia aérea, e nós vamos falar sobre ela também. Então, mas nesse momento, ali no término da guerra, em 1919, né, com a declaração, o Tratado de Versalhes promulgado, nós temos essa proibição. Tá? E o exército não poderia ser superior a 100 mil homens. 100 mil homens é o que foi acordado para manter a supremacia nacional da Alemanha, e estava bom. Então, qualquer tipo de expansão deste exército, dessa força militar, seria vista com maus olhos. Tá? E aqui, pessoal, nós temos uma informação muito relevante, que ela é resumida aqui nessa frase do Hobsbawm. Hobsbawm, que é um historiador muito importante, que ele vai analisar processos históricos da modernidade. Então ele tem esse livro que é A Era dos Extremos, mostrando como o imperialismo criou essas polaridades que existem até hoje, né, entre potências. Então, desde a Primeira Guerra, o número de mortes entre civis tem sido muito maior que as baixas militares em todos os países beligerantes, à exceção dos Estados Unidos. O que isso demonstra? Demonstra que a Primeira Guerra Mundial inaugurou um tipo de terror advindo da guerra muito pior do que aquele que existia antes. Por quê? Porque até o século XIX, com aquelas batalhas em campo aberto, né, a exemplo do que aconteceu nas guerras napoleônicas, você tinha apenas aqueles envolvidos no conflito nas baixas de guerra. Então você tinha, claro, existiam pessoas que morriam em vilarejos, mas com uma proporção muito menor do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, por conta do seu efeito tecnológico, bombas, tanques, gás de mostarda, trincheiras, contenções de fronteira, tudo isso acabou matando muitos civis. E a Segunda Guerra Mundial também seguiria esse aumento exponencial de baixas civis em guerra, porque a guerra não seria mais a mesma depois da Primeira Guerra Mundial. Geralmente nós falamos que a Segunda Guerra Mundial é um marco do ponto de vista de conflitos no mundo, mas a Primeira Guerra Mundial já apresentava muitos elementos
que mostrariam o que a guerra é e todos os aspectos perversos e obscuros que a guerra pode trazer. Também em 1919 é formada a Liga das Nações, que é o embrião do que viria a ser a ONU. Então a Liga das Nações ela é formada com o intuito de mediar conflitos internacionais, possíveis e futuras animosidades, com o objetivo de evitar que a guerra tivesse proporções mundiais, mas isso obviamente não funcionou porque, como nós sabemos, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Depois também da Primeira Guerra Mundial, o Japão ele se destaca ali juntamente com o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro como potências, né, fundando ali os impérios centrais, que vão cuidar muito da parte da Ásia, do Oriente Médio, que eram fontes importantes de extração de minério, né? E tem ali também a questão da conquista da Manchúria, que era uma região ali que era a divisa com a China, importante para a extração de carvão, né? E aqui, pessoal, quais são os saldos da guerra? O que nós podemos descrever como os principais impactos da guerra do ponto de vista humanitário, né? Então aqui, para começar a analisar isso, tem essa reflexão aqui do William Sherman, né? Que ele diz o seguinte: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. E essa aqui é uma imagem muito forte, muito ilustrativa, que ela vai desmistificar aquele glamour da guerra. Então lembra que eu falei para vocês que a Primeira Guerra Mundial começou com uma coisa muito glamurosa e ela termina como algo decadente. Então aqui é a impressão, a síntese do que a Primeira Guerra Mundial representou em termos de humanismo, né? Aquilo deixou uma cicatriz profunda na história da humanidade por conta dos aspectos degradantes e mórbidos que envolveram a Primeira Guerra Mundial, né? E depois só aumentaram com a Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos 9.200.000 mortos. E aqui também isso é muito confuso porque nós tivemos a gripe espanhola também, né? Uma pandemia que matou milhões de pessoas. Então se misturou tudo com isso ali. Começo do século XX foi muito complicado. Foi muito crucial para a nossa história. Foi um momento muito delicado, né? O conflito é o sexto com o maior número de mortes na história, tá? Acho que perde para a Segunda Guerra Mundial e para eventos daí secundários também que também surgem na modernidade, tá? Como a própria Revolução Francesa. Declínio da Europa, que foi duramente atingida nas áreas agrícolas, industriais e comerciais. Então aqui isso mudou totalmente a dinâmica da Europa, forma, cidades, a organização dos centros urbanos, a Revolução Industrial que havia sido parada e que também deu uma continuidade. Aqui nós temos também a terceira fase da Revolução Industrial, como também uma resposta ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tá? A ascensão dos Estados Unidos como uma potência, como nós já falamos, por conta dos empréstimos que ela realizou ali juntamente com a Inglaterra, sobretudo com a Inglaterra. A intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia. Ou seja, as campanhas da Primeira Guerra Mundial custaram muito caro para o Czar Nicolau. E isso custou a vida dele, porque ele foi assassinado, né, lá na Revolução Russa. Tá? Então, tudo isso culminou com uma mudança radical na Rússia. Nós vamos falar sobre isso, porque grande parte do exército russo na frente russa, né, na Primeira Guerra Mundial, era composto ali de pessoas que faziam parte daquilo que era o proletariado, tá? E isso vai ser muito importante para a Revolução. Então guardem esse aspecto, que a Primeira Guerra Mundial ela gerou um efeito nocivo na Rússia que culminou sim, tem uma relação direta com isso em relação à sua revolução, né? E se vocês quiserem antecipar, inclusive, essas informações, assistam uma série na Netflix chamada Os Últimos Czares, né? Porque ali mostra um pouco do ambiente que era a Rússia naquele momento, né? O último czar ali, tá? Então nós temos também o aparecimento de regimes políticos autoritários como o fascismo e o nazismo, e nós vamos entender por que eles surgem e qual a relação com a Primeira Guerra Mundial. Então lembrem lá do ressentimento, aqueles
membros do exército que não aceitaram a rendição, Hitler incluindo um deles. Então, um dos principais argumentos de alguns desses movimentos tem uma relação sim com a Primeira Guerra Mundial. A desvalorização do marco alemão, do franco e do dólar, né, que vai impactar na crise de 1929 também, e o redesenhamento do mapa da Europa. Então, o fim da Primeira Guerra Mundial foi importante para definir os territórios da Europa. Mesmo que depois da Segunda Guerra Mundial isso também volte a ser alterado por conta da expansão do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, aquele território que havia sido definido no fim da Primeira Guerra Mundial, ele volta a ser considerado oficial. Tá? Então, pessoal, dito isso, nós terminamos o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, um evento muito importante. Existem vários materiais, filmes, artigos, jogos, então é um tema muito importante. Ele é importante não só do ponto de vista de conhecimento histórico, como também para entender o funcionamento da economia e da nossa identidade enquanto civilização. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula, um abraço e cuidem-se. Até mais.